Oi, eu sou a Denise e eu vou falar um pouquinho sobre processos de leitura. Mais do que simplesmente pedir para os nossos alunos lerem os livros paradidáticos em casa, do tipo pedir para o aluno ler até a página tal, para a semana que vem, e aí a gente corre o risco desse aluno abandonar nessa leitura no meio do caminho, por N motivos, pela complexidade do texto, ou pelo processo solitário que é a leitura em casa, e claro, isso é inevitável, mas o professor pode e deve fazer parte desse percurso. Os meus alunos do 8º ano, eles estão lendo Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, e eu propus que nós saíssemos um pouquinho do universo da sala de aula e fôssemos a um ambiente externo. E aí eu simulei um pouquinho o espaço, conectando inclusive com o próprio espaço do conto. É um cemitério abandonado, bastante misterioso, sinistro, em que as personagens ali se sentem bastante solitárias. E aí nós fomos para um canto da escola em que havia árvores, sombras, em que de certa maneira os alunos pudessem vivenciar aquele espaço narrado no conto. Eu li o conto, né? Eu acho que essa leitura precisa ser bastante apaixonada, com entonação, tentando de fato vivenciar a narrativa para que os alunos se transportem para o universo do conto. E aí, ao término da leitura, mais do que simplesmente responder às questões, eu fui indagando. Eu acho que o professor, mais do que responder, ele precisa fazer perguntas. E aí esses alunos começaram a discutir, começaram a responder, um aluno ia complementando a resposta do outro, né? Eles tinham evidentemente um roteiro de leitura de antemão e eles deveriam responder às questões propostas pelo roteiro de leitura, que de certa forma vai elucidando um pouquinho quais são as grandes questões que devem ser percebidas, não só os elementos da narrativa, mas questões simbólicas, questões de interpretação, abstração, inferências importantes após a leitura. E isso de fato aconteceu, né? Eu acho que é um trabalho que de fato dá trabalho para o professor, né? Isso é inevitável, mas de certa forma eu acho que isso fideliza muito mais o aluno vê muito mais sentido nesse trabalho conjunto, quando o professor é mediador, e além disso, eu acho que estimula e motiva muito mais o aluno a ler, né? Depois da leitura desse conto, eu os dividi em grupos, e cada grupo ficou responsável por alguns contos, e eles terão de fazer, né, o mesmo processo, respondendo às questões do roteiro, mas de certa forma lembrando um pouquinho de tudo isso que a gente vivenciou ali fora do espaço da sala de aula. Eu acho que o trabalho é interessante, eu acho que o aluno se sente muito mais acolhido, eu acho que o trabalho não exime o aluno do processo solitário que ele vai ter de ter em casa, mas de alguma maneira eu acho que ressignifica o processo da leitura. É isso. Obrigada.